Oi, eu sou a Lindy. Faz 11 anos que fui apagada da minha própria família. Sem uma palavra. Sem um tchau, sem explicação. Hoje à noite, eu apareci de surpresa no aniversário da minha irmã. Ninguém me reconheceu. Nem minha mãe. Me chamaram de convidada. Mas o que eles não sabiam é que a tecnologia que a George disse que criou era minha. A mensalidade que pagaram para ela? Roubaram de mim. Contaram para todo mundo que eu fui embora. Mas e se eu nunca tivesse tido escolha? Fazia mais de 10 anos que eu não pisava nessa varanda, mas o som do cascalho de baixo dos meus pés ainda era igual. Saí do carro, prendendo a respiração mais do que queria. Segurando o convite como se ele fosse sumir. Meu nome nem estava lá. Quer dizer, não como remetente. Quem me convidou foi o Wesley. Não a George. Isso já dizia tudo. A casa da família Langley estava igual. Colunas brancas, degraus de tijolinho. Cheiro de cerca viva recém-cortada. Passei a mão pela frente do meu casaco preto. Antes de subir os degraus. 11 anos. Foi esse o tempo que me apagaram. Wesley me recebeu na porta. Com aquele sorrisinho de lado dele e um abraço apertado. Um dos poucos que não escolheu lados quando tudo explodiu. Significa muito você estar aqui, ele disse. Como se fosse de verdade. Ele não sabia o que tinha acontecido comigo. Entrei. E de repente tudo bateu. A música, o cheiro das velas. Os sons de taças batendo. E um mar de rostos que eu mal lembrava. Mas que pareciam conhecidos. Os mesmos colegas médicos. Os amigos antigos da família, só que agora com cabelos grisalhos e rugas a mais. Vi minha mãe primeiro. Darla Langley. Cabelo impecável, rosto tenso. Com aquele jeitinho de charme sulista. Misturado com frieza. Os olhos dela passaram por mim por um segundo. Eu não sabia se ela ia fingir que não me conhecia. Ou fingir que eu nem estava ali. A convidada brilhante do Wesley. Ela falou, finalmente, para 2 médicos que estavam perto. Ela fez alguma coisa com tecnologia. Ela não disse meu nome. Com certeza não me chamou de filha. Senti minha mandíbula travar, mas só senti com a cabeça. Tive 11 anos para me preparar para isso. Eu não estava ali para agradar ninguém. Eu estava ali para ser vista. Andei mais para dentro da casa e vi o Boyd, meu pai, perto da lareira. Ele nem tentou esconder o que estava sentindo. Só me lançou aquele olhar de não faz disso um drama. Como se tudo isso, essa casa, essa noite, essa família, fosse sobre alguém além da George. Na parede, passava uma apresentação de slides sem parar. George criança, George se formando em medicina. George de jaleco, posando como se tivesse inventado alguma coisa. Aí começaram as fotos de família. Eu me preparei. E lá estava. Uma foto tirada na nossa varanda antiga. Mas com um pedaço cortado meu braço ainda aparecia. Mas eu não estava lá. Ouvi sussurros atrás de mim. Ela parece familiar. Não é a CEO da Neurosentinel? Eu não virei. Não tremi. Só fui até o bar e pedi uma água com gás. Do outro lado do salão, fiquei observando a George. Ela parecia brilhar debaixo do lustre. Rindo como se tivesse conquistado tudo aquilo. Toda polida, perfeita, e falsa. Eles ainda não sabiam quem eu era. Mas iam saber. Saí do salão principal bem quieta. Com meu copo ainda gelado na mão. A água escorrendo pelos meus dedos. Eu precisava respirar. Aquela apresentação não era minha. Nunca foi. Ao lado, tinha um lounge mais reservado. O barulho da festa virava só um zumbido lá dentro. De onde eu estava, dava para ver tudo continuar. Como se fosse uma peça de teatro ensaiada. Mas eu conhecia cada fala. E cada mentira por trás delas. Um grupo de convidados estava perto da lareira.
falando sobre o tal algoritmo nível Harvard Android. Quase ri. Essa tecnologia nasceu numa lanchonete 24 horas. Numa mesa de canto. Rabisquei a ideia em guardanapos. Enquanto eu ainda servia mesas. Naquela época, eu fazia plantão dobrado no pronto-socorro. Eles só viram o produto final, bonitinho. Nunca viram a bagunça por trás disso tudo. Fiquei encarando o fogo por tempo demais. Me virei antes que as lembranças me afogassem. Foi aí que reparei no Wesley. Do outro lado da sala, mexendo no celular enquanto conversava com o pessoal do buffet. Um convidado pediu um celular emprestado. Ele acenou para Darla e pegou o dela da bolsa. Começou a rolar os contatos dela com o polegar. Sem pressa, até que parou. Dava para ver pela cara dele. A sobrancelha baixou, ele congelou. A tela mostrava alguma coisa que pegou ele de surpresa. Ele inclinou um pouco a cabeça, curioso. Na hora eu soube, ele viu. Ele se virou pro corredor e sussurrou. Por que ela marcaria alguém como spam? Tinha uma anotação ali. Não responder, manipuladora. O cara ao lado dele deu uma risadinha. Deve ser ex dela, sei lá. Wesley não achou graça. Tomei mais um gole da minha água com gás. Deixei aquela ardência cítrica me lembrar. Eu tô aqui. Presente. Meu coração não disparou. Eu tinha me preparado para esse momento. Se fosse hoje, tudo bem. Se não fosse, também. Ele me olhou. Não com raiva. Não curioso. Era mais como alguém que tá montando um quebra-cabeça. E percebe que as peças nunca encaixaram direito. Eu encarei de volta. Calma. Firme. Deixei ele pensar. O salão ficou silencioso de novo. Mas minha cabeça, não. Voltei para a última vez que tentei. A última mensagem de voz que deixei para minha mãe. Há 11 anos. Liguei para desejar feliz aniversário para George. Minha voz estava tremendo. Eu ainda era ingênua o suficiente para achar que gentileza fazia diferença. Imaginei a Darla ouvindo aquela mensagem no carro. Parada, sem piscar. E depois apertando deletar? Como se fosse um spam. Como se eu fosse um lixo qualquer. Mas eu nunca estive perdida. Eu nunca desapareci. Continuei ligando até o dia em que eles decidiram fingir que eu não existia. Wesley ainda não sabia. Mas ele estava segurando a primeira rachadura. Nessa fachada perfeita que eles criaram. A música ficou mais baixa, as luzes diminuíram. E uma voz saiu da cabine do DJ, chamando a atenção de todo mundo. Senhoras e senhores. Agora um momento especial. Por favor, recebam a mulher que estamos aqui para celebrar, George Russo. Aplausos. Taças se levantando. Copos batendo. Fiquei parada perto da mesa do buffet. De costas para a parede, meio escondida na sombra. Minha bebida seguia intocada. George deu um passo para frente. Brilhando naquele vestido azul claro. Que parecia feito sob medida para uma campanha de marketing. Wesley estava do lado dela, sorrindo. Mas já não era mais o mesmo sorriso leve de antes. Darla e Boyd estavam bem na frente. Com aquelas caras moldadas para parecerem orgulhosos. É uma honra dividir com vocês algo que é muito especial para mim. George começou, apertando um controle remoto na mão. É um projeto que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, o Neurusing. Eu não pisquei. Não me mexi. Só escutei. Ela passou o primeiro slide. Título: Fortalecendo a recuperação com monitoramento neural em tempo real. A mesma frase que eu usei na minha palestra no National Health Summit. 2 anos atrás. Palavra por palavra. Os visuais estavam diferentes. Mais bonitos, mais produzidos. Mas a base era minha. Quando criei o Neurusing, ela disse, olhando direto pro público. Eu queria que o processo de cura fosse mais rápido. Mais inteligente, mais seguro, mais humano.
A sala toda murmurou em aprovação. Boyd balançou a cabeça como se estivesse diante de um gênio. Darla levou a mão ao peito, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não deixei meu rosto mudar. Mas por dentro eu tava gritando. Ela não roubou só uma ideia. Ela roubou minha linguagem. A forma como eu falava, como eu pensava. As palavras que escrevi enquanto virava noites em plantão. Escondendo livros em armários de hospital. Ela sequestrou minha história. E costurou tudo naquele sorriso falso dela. Ela terminou a fala e amarrou tudo com um laço bonito. Para receber mais aplausos. Do outro lado da sala, vi Wesley me observando. A cabeça dele levemente inclinada. Como se algo não encaixasse. Dava para ver a dúvida nos olhos dele. Como um fósforo tentando acender. Ela não roubou só meu dinheiro, pensei. Ela levou meus anos. Minha voz. E agora, eles estavam aplaudindo ela por isso. Então aconteceu. Quase um sussurro. Mas suficiente. Lindy Chamberlain, foi ela quem criou esse conceito. Murmurou um médico pro colega. George deu uma leve estremecida. Rapidamente, apertou o controle e trocou o slide. Para um diagrama complicado. Eu vi. Wesley viu. Ela não esperava que ninguém se lembrasse de mim. Ela contava com meu silêncio. Com minha ausência. Mas agora eu estava ali. Eu criei uma tecnologia para salvar vidas. E eles usaram isso para apagar a minha. Saí pelas portas francesas, indo pro pátio dos fundos. O friozinho do começo da primavera. Tocou minha pele como se dissesse, cuidado. As risadas e o som dos copos foram ficando para trás, substituídos pelo farfalhar das árvores. E o som distante de um quarteto de cordas. Tocando em alto-falantes escondidos. Eu precisava de espaço. De ar. Foi quando vi eles. Reuben estava parado perto da grama. E do lado dele, Silas. Com o moletom favorito do Homem-Aranha. As mãos nos bolsos da calça. Como se guardasse algo precioso. Ele me viu e saiu correndo. Os passinhos batendo leve nas pedras. Mãe, ele gritou, pulando nos meus braços. Me abaixei para abraçar ele. Sentindo o peso do corpinho dele. Me ancorar na única verdade que importava. Você conseguiu, eu sussurrei. Abraçando mais forte do que precisava. Papai disse que a gente ia esperar até depois. Da feira de ciências, ele disse sorrindo. Sem nem imaginar o que tinha acabado de acontecer lá dentro. Reuben veio até mim. Seus olhos encontraram os meus. Ele não disse nada. Só ficou ali. Presente. Apoio silencioso. Como sempre foi. Enquanto Silas pulava pelo pátio. Ouvi uma voz conhecida se aproximando. Garotinho esperto, hein, Wesley? Eu nem tinha visto quando ele saiu. Tava segurando uma taça de vinho tinto. A gravata meio solta. Mas com o mesmo olhar pensativo de antes. Silas apontou pro corredor. É minha tia George. Mamãe me mostrou uma foto dela uma vez. Wesley piscou. Tia? Silas assentiu todo orgulhoso. Sim. Ela foi para Stanford igual a mamãe. Mas mamãe disse que ela não terminou direito. Silêncio. Daqueles que parecem tirar o ar do ambiente. Fiquei parada, o sorriso travado no rosto. A mão de Reuben foi direto pro meu ombro. Como se soubesse. Wesley não tirou os olhos de mim. Atrás dele, dois convidados pararam no meio do gole. Espera aí, um deles murmurou. George falou que era filha única. E que tinha desenvolvido o Neurusync sozinha. Disse outra voz, agora mais firme, como quem começa a entender. O espaço entre eu e Wesley encolheu. Não no corpo, mas na verdade. Ele não perguntou nada. Nem precisava. A linha do tempo, a tecnologia, a história falsa. Tudo começou a se desfazer mais rápido do que dava para controlar. Olhei para Silas.
Ele já estava perto do laguinho de carpas, cantarolando sozinho, sem nem imaginar que suas palavrinhas inocentes tinham acabado de desmontar uma mentira de 10 anos. A verdade é assim. Passa despercebida por quem guarda as portas. Principalmente quando vem usando o tênis do Homem-Aranha. Saí devagar pelas portas do pátio, indo pro corredor lateral, deixando aquele silêncio pesado me cobrir como uma armadura. O som da festa ainda estava ao fundo. Mas ali fora, tudo parecia mais calmo. Quase dava para respirar. Como se a sombra da casa estivesse começando a se soltar da parede. Então, ouvi a voz dele. Boyd. Era baixa, mas cheia de raiva contida. Você não consegue, né? Ele sibilou. Tinha que transformar a noite dela em mais uma noite sobre você. Eu não respondi. Ainda não. Ele se aproximou mais. Você escolheu abandonar essa família. Você causou toda essa confusão, ele disse. Fugiu, e agora voltou só para jogar uma bomba na vida da sua irmã? Travei o maxilar. Fugir? Falei devagar. É assim que você conta a história, né? Ele cruzou os braços, todo cheio de si. Você não aguentou a pressão. A faculdade te quebrou. A gente tentou te ajudar. Não. Vocês não tentaram, respondi. Minha voz não estava alta, mas as palavras pesaram. Deu para ver que algo nele se quebrou. Você pegou o dinheiro da minha faculdade, sem me avisar, e colocou na conta da Jod. Depois me disse que eu devia ficar grata, porque ela estava fazendo algo que valia a pena. E quando eu perguntei por que minhas mensalidades pararam, e por que tiraram minha casa, você trancou a porta e disse que eu não fazia mais parte da sua casa. Foi assim que minhas coisas foram parar na varanda, pai. Foi aí que os saltos da Darla bateram no chão do corredor, como um alarme. Não aqui, ela disse entre os dentes. As pessoas podem ouvir. Melhor ainda, eu retruquei. Talvez devam ouvir. Faz 11 anos que só escutam a versão de vocês. Tá na hora de ouvirem a minha. Darla parecia abalada. Boyd riu, meio debochado, e tentou outra vez. Você sempre foi exagerada. Sempre quis ter o controle. Falei calma, mas firme. E sabe o que você perdeu tentando me calar? Nesse momento, Wesley passou pelo corredor. Não disse nada, mas olhou. Ele ouviu. Não fingiu que não viu. Boyd abaixou a voz, mais tensa agora. Seja lá o que você acha que tá fazendo. Isso não vai dar em nada. Você ainda é a que foi embora. Inclinei a cabeça e encarei. Se você tem tanta certeza de que eu fui embora, por que treme toda vez que eu volto? Deixei Boyd parado no corredor, com os punhos fechados. E Darla tentando puxá-lo pela manga. Como se ele fosse explodir a qualquer segundo. Eu não corri. Caminhei devagar, com firmeza. Porque eu pertencia ali. E sempre pertenci. 15 minutos depois, eu já estava no meio da sala de jantar. Os convidados bebiam vinho por perto. Olhavam na minha direção, fingindo não prestar atenção. Mas todos estavam ouvindo. O lustre antigo acima fazia um barulhinho baixo. Boyd estava do outro lado da sala agora. Ombros retos, como se estivesse se preparando para outra briga. Darla estava do lado dele, com a boca tensa. Numa mistura de arrependimento e ensaio. Coloquei um envelope pardo na mesa à minha frente. Isso aqui, falei, com a voz calma, mas cortante como vidro. É da Universidade Estadual de Redwood. A carta oficial que encerrou minha matrícula. Datada do semestre de outono de 2013. Puxei a segunda página e a desdobrei com cuidado. E isso aqui, continuei, levantando a folha. É um comprovante de transferência bancária. Dia 14 de agosto do mesmo ano. O valor exato da minha mensalidade. Saiu do fundo de educação que era meu. E foi para uma nova conta no nome da Jod. Autorizado pelo meu pai. A sala ficou em silêncio.
Ninguém nem respirava. Boyd riu, seco. Isso é ficção. Hoje em dia qualquer um imprime o que quiser. Você acha mesmo que eu photoshopei? O registro de um banco? Levantei a sobrancelha. E acha que uma universidade inventaria? Meu cancelamento de matrícula? Darla deu um passo à frente, com pressa. Lindy, agora não. Agora sim, respondi, firme. O agora foi há 11 anos. Foi no dia em que eu perguntei: para onde foi meu dinheiro da faculdade? E em vez de resposta, vocês me deram uma mala. Senti alguém se aproximar por trás. Era o Reuben. Calmo, forte. Ele colocou uma mão leve nas minhas costas. Ela não veio aqui para brigar, ele disse. Ela veio porque não tem mais nada a perder. Além da verdade. Wesley saiu da beira da multidão. Posso? Assenti e entreguei os documentos para ele. Ele leu em silêncio. Ninguém se mexeu. Aquele envelope não pesava nem meio quilo. Mas carregava 10 anos de silêncio. Sacrifício e oportunidades roubadas. E eu não ia deixar isso passar de novo. Os convidados começaram a voltar para a sala principal. Depois da sobremesa. O barulho da conversa foi subindo de novo. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. E era algo que ninguém ali podia apagar. Wesley se moveu, com propósito. E eu fiquei ali, perto da lareira. Fiquei olhando enquanto ele andava até a George, que estava parada embaixo do lustre. Como se ainda fosse o centro do universo. George, ele chamou, alto bastante. Para quem estava perto dos petiscos ouvir. Qual foi mesmo o lugar onde você disse que estudou o Neurusing? Ela piscou. Já te falei, foi parte de um estudo independente. Durante a residência. Ele fez que sim com a cabeça, devagar. Tirando o celular do bolso. Certo. E você também disse que criou. Sozinha o modelo preditivo, né? O sorriso dela não mudou. Sim. Do zero. Você sabe disso. Ele começou a digitar, rolou a tela com o dedo. Que curioso, ele falou, olhando pro celular. Porque acabei de pesquisar a modelagem preditiva Neurusing. E olha só quem aparece primeiro. Virou a tela para um grupo que estava ali por perto. Lindy Chamberlain, ele leu. Publicou um artigo técnico em 2021. Ele leu um pedaço em voz alta. As mesmas palavras que ela tinha usado no discurso. Um burburinho começou a crescer na sala. Um médico comentou com outro. Aquele artigo ganhou o prêmio na Northwestern. E ela foi a palestrante principal, disse outra voz. Espera aí, não. A George sempre dizia que era filha única. A boca da George abriu, mas nada saiu. Foi uma colaboração, ela soltou por fim. Anos atrás. A gente trabalhou juntas. Wesley balançou a cabeça. Não. Você disse que ela tinha desaparecido. Disse que desistiu de tudo e sumiu. Mais silêncio. Mais olhares. Todos em cima dela agora. Eu não falei nada. Não precisava. Quando uma mentira é repetida alto por tempo demais, a verdade não precisa gritar. Não foi o silêncio que a derrubou. Foi o estalo. Wesley segurava aquele momento nas mãos. Como se fosse um fósforo aceso. E as mentiras, já estavam encharcadas de gasolina. Faltava só uma faísca, ele disse. Olhou para George. Não com raiva, mas com algo pior. A clareza de quem acordou. Eu acreditei em tudo que você me disse. Ele falou baixo. Fiquei do seu lado enquanto você construía tudo isso. Mas agora eu vejo, você construiu tudo com base no trabalho dela. No nome dela. George deu um passo para frente, os olhos arregalados. Wes, por favor, não faz isso. Você não sabe de tudo. Ele tirou a aliança, devagar, sem dizer nada. E colocou na mão dela. Você não mentiu só para mim.
Você construiu a nossa vida em cima das cinzas dela. Ela engasgou, mas ele já tinha virado as costas. Wesley, espera. A gente era um time. A voz dela falhou. Diz pra eles, pai. Diz que não fui eu que fiz tudo isso. O menino não respondeu. Mãe, ela chamou, virando-se para Darla. Mas o rosto dela já estava duro, pálido, como se tivesse desbotado por dentro. Essa bagunça é sua, George. Não é nossa. George ficou sem chão. Parecia que alguém tinha puxado o tapete debaixo dos pés dela. Eu podia ter ficado para ver ela tentar se explicar. Remendar tudo, reescrever. Ela sempre foi boa em reescrever. Mas eu não fiquei. Peguei minha bolsa do armário de vidro. Reuben esperava perto da porta. Passei por George sem olhar. Sem sorriso. Sem vitória. Só ar. Ela estendeu a mão, tentando me parar. Lindy, por favor. Eu não queria tirar tudo de você. Eu só tava tentando sobreviver. Eu parei, olhei de lado e disse. Todos nós estávamos tentando sobreviver. Eu só não fiz isso apagando outra pessoa. Continuei andando. Ninguém tentou me parar. Nem Boyd, nem Darla, nem os convidados. Eles abriram caminho, como cortinas, deixando eu sair do palco. Nunca fiz o papel de estrela naquele lugar. E mesmo assim, eu entrei naquela noite carregando um peso. Quando saí, senti ele indo embora. Não era vingança. Nem orgulho. Era só espaço. Espaço para respirar. Para recomeçar. Eu não queimei tudo. A verdade é que aquilo nunca foi construído direito. Desde o começo. Chegamos na varanda, o céu mais escuro. A noite já no fim. O ar estava frio, mas não cortante. Frio bom. Daquele que limpa os pulmões. Que ajuda a gente a ficar firme. Foi aí que ouvi. Botas pisando na pedra. O som era familiar. Mesmo depois de anos, eu reconheceria. Boyd saiu das sombras das colunas. Braços cruzados, voz baixa. Você acha que sair daquela sala te faz melhor que a gente? Antes que eu respondesse, Reuben se moveu. Ele não gritou. Nem parecia com raiva. Ele só ficou entre nós. E disse: Não. Ele disse. Mas ficar para trás para consertar a bagunça dos outros? Isso faria dela uma boba. A mandíbula de Boyd ficou dura, mas ele não respondeu. Ele se afastou, e a gente foi embora. Passaram 2 semanas. Eu estava sentada na minha mesa, no meu escritório em casa. O sol entrava pelas janelas. Silas estava cantarolando em algum lugar no corredor. Reuben tinha acabado de fazer café. A vida tinha começado a seguir. Na minha mesa, tinha um envelope com o selo do novo endereço da George. Dentro, um cartão e um bilhete escrito à mão. Meio desculpa, meio show. Você nunca foi o problema. Eu é que não conseguia competir com quem você é. Li uma vez, depois guardei na gaveta de baixo. Arquivo com a etiqueta, fechado. Logo depois, o celular tocou, era uma mensagem de voz dela. Apaguei antes de terminar. Não era raiva. Era só, fim. Naquela tarde, assinei os últimos papéis. Chamada de Zoom. Advogados. Coordenadores de bolsas. 20 bolsas de estudo. Cobertura total. Sem redação. Sem precisar de referências familiares. Só com base no mérito e na necessidade real. Bolsa Chamberlain para estudantes de STEM deslocados. Cliquei em enviar e fechei o notebook. Mais tarde, encontrei Silas no jardim, ajoelhado ao lado de uma fileira de girassóis. Os dedinhos dele apertavam a terra com cuidado. Algumas plantas não crescem bem quando estão muito perto umas das outras. Falei, agachando ao lado dele. Ele olhou para cima. Tipo gente. Sorri, tirando um pouco de terra da bochecha dele.
Exatamente. Nem tudo que tá quebrado precisa ser consertado. Tem coisa que a gente supera. Tem coisa que a gente deixa pra trás. Algumas raízes vêm com a gente. Outras, a gente escolhe. Hoje, quando olho pra trás, não é com raiva. É com clareza. E eu percebo uma coisa. Nem sempre é sobre ser perdoada. Às vezes é sobre perdoar a si mesma. Por ter ficado em silêncio por tanto tempo. Por ter carregado uma culpa que nunca foi sua. Por ter achado que a família é o mesmo que manter a paz. Mesmo quando isso machuca. Eu perdi anos tentando provar que merecia amor. Um amor que devia ter sido incondicional. Mas sabe o que eu aprendi? Você não precisa ficar em silêncio para ser aceito. Você não precisa se diminuir para caber em lugar nenhum. E você pode reconstruir sua vida. Não com o que te deram, mas com aquilo que tentaram tirar de você. Então, se você tá vendo isso e já se sentiu apagado, ignorado ou subestimado, lembra disso. Sua história ainda importa. Você ainda importa. Agora me responde uma coisa. Você já precisou se afastar da própria família para se sentir livre? Você acha que é o silêncio que mantém uma família unida? Ou é a verdade? Comenta aqui embaixo. Me diz se essa história mexeu com você. Fala também de qual estado ou cidade você está assistindo. E se não mexeu com você, tudo bem também. Me conta por quê. Vamos conversar. Se quiser mais histórias assim reais, cruas, baseadas em verdades, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima. Porque isso aqui não é só uma história. É sobre cura.